Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente dá continuidade ao nosso programa Realidades da Safra. Esse momento, então, que você já conhece, já está acostumado, em que nós viajamos pelo Brasil para saber como é que está a situação dos principais cultivos plantados aqui, então, em solo brasileiro. E agora a gente vai lá para Goiás, para Rio Verde, e vamos conversar com o diretor do Sindicato Rural lá do município, que é o José Roberto, Brucelli. Seja muito bem-vindo, José Roberto. Bom dia, Letícia. Bom dia, amigos do Notícias Agrícolas. É uma honra estar aqui falando com vocês para falar sobre a safrinha de milho aqui da região do Rio Verde. Vou falar da região sudoeste de Goiás. Maravilha. José Roberto, primeira pergunta que não quer calar, né? Esses últimos dias de muito frio, né? Isso aí de uma forma generalizada, perdão. Como é que ficou aí para a região sudoeste do estado? Teve geada? Geada chegou a pegar o milho ou não? Foi algo mais pontual, algo mais afastado das lavouras? O frio chegou e chegou com tudo aqui. Nós tivemos em Jataí 2 graus, tivemos aqui em Rio Verde 3 graus antes de ontem, hoje nós tivemos 4 graus, mas houve geada, mas foram geadas em baixadas, mais na baixada, nas beiras de córrego, nada que comprometesse a safra de milho. Então, eu penso que deve ter algum estrago, mas ainda está sendo avaliado, e esse deve ser estragos pontuais, deve ser pouquinho. E, José Roberto, me diga uma coisa, em que fase que está a maior parte do milho plantado aí na região sudoeste? E emendo com uma outra pergunta também, se houver risco novamente de geada, de quanto que poderia ser a perda? Hoje, se houvesse uma geada que queimasse a folha do milho, eu penso que seria aí devastador, né? Uns 70%, porque os milhos estão enchendo o grão, mas estão todos de folha verde ainda. Quando você pega um milho que está de folha verde, ele está com as energias para encher o grão e para dar o peso no grão e para transferir as suas proteínas, os carboidratos estão ainda todos armazenados na folha e está sendo feito agora esse repasse para o grão de milho. Então, se houvesse uma geada generalizada aqui para queimar toda a folha de milho, o prejuízo seria enorme. E aí, então, com essa fase de milho que a gente tem em enchimento de grãos, né? E antes da gente entrar ao vivo, o senhor comentava que mais ou menos metade da produção ainda está em ponto de pamonha, a outra metade já passou um pouquinho. Quanto de chão, né, de tempo que a gente ainda tem pela frente até a colheita, para a gente saber, então, o período em que esse milho ainda vai ficar exposto, né, a esse risco? O milho aqui em Goiás foi plantado no mês de fevereiro. A janela nossa boa aqui realmente é o mês de fevereiro. Então, nós estamos hoje com 50% do milho já passou do ponto de pamonha, mas ainda está leitoso. E 50% do milho nós estamos agora aí, tem milho desde cristal até pamonha, curau, e está enchendo o grão. Mas nós, desde o dia 11 de abril, que houve uma seca enorme, a seca durou mais de mês. Agora, nos últimos dias, recebemos uma chuva aqui, alguns lugares 10 milímetros, alguns lugares 20 milímetros, outra foram chuvas pontuais, outra fazenda não choveu nada. Então, nós temos realmente a região sudoeste de Goiás, que abrange 1,5 milhão de hectares. Nós temos realmente uma perca enorme na produtividade, mas a perca, realmente, essa perca está sendo afetada pela seca que castigou o sudoeste goiano. E, José Roberto, essa perda deve ser de quantos por cento, mais ou menos? E qual deve ser, então, a expectativa de média de produtividade aí para a região sudoeste, em sacas por hectare? Eu acho que em anos normais, por exemplo, nós colheríamos aí 120, 130 sacos de média normal. Eu penso em 70, 80 sacos na região sudoeste de Goiás. Mas eu penso que se for pegar Goiás, a perca é muito maior. Eu acho que Goiás
quando você pensa o estado do Goiás inteiro, não colhe 60 sacos de média. Então, realmente, nós fomos afetados Nós tivemos problema no começo dos plantios, tivemos um problema com perceber de barriga verde, o ataque enorme dessas cigarrinhas que afetam realmente a produtividade, mas isso foi tudo controlado, o produtor está preparado, o produtor fez a parte do produtor foi feita certinha, nós fizemos as coberturas tudo na hora certa, mas o que faltou para nós foi uma coisa que nós não conseguimos comprar, que é a chuva. E essa questão do percevejo da cigarrinha, José Roberto, o senhor falou que foi possível controlar, mas foi necessário fazer mais entradas no campo do que o normal? Porque vários produtores de algumas regiões que eu conversei, alguns contam que foi necessário fazer até 6 entradas a mais do que se costuma fazer para conseguir controlar essas pragas. Como é que ficou aí para a região sudoeste? Não, aqui realmente há realmente um aumento generalizado nas cigarrinhas, porque eu tenho problema de cigarrinha de muitos anos atrás, mas sempre, às vezes, você ficava 2, 3 anos sem ter problema, depois você tinha o problema do enfesamento vermelho, enfesamento pardo, e agora, se você não cuidar, todo ano você perde milho com enfesamento. Mas esse ano também, eu acho que eu entrei uma vez ou duas a mais. Não foi assim também uma coisa que teve um ataque enorme também. Foi mais ou menos dentro da normalidade, um pouco a mais. Certo. E a questão da comercialização, né, dessa safrinha de milho, a gente tem já algum registro, alguma porcentagem de negociações já travadas antecipadamente, ou o produtor só travou ali o custeio, está segurando ali para fazer esses contratos depois, conforme esse preço do milho for variando? O produtor goiano ele não vendeu muito, mas está sempre vendido. Eu penso que tem uns 25% da safra que vai ser colhida já está vendido. Até mais agora, porque eu pensava em 25% numa safra de 100 sacos. Como vai dar menos de 100 sacos, eu penso 70, 80 sacos. Eu penso que nós temos aí uns 30, 35% da safra comercializada. Mas quando o produtor vê que o milho não vai produzir também, ele retrai da comercialização, porque ele não sabe se ele comercializar esse milho, às vezes ele comercializa e não vai ter o milho para entregar, né? O produtor retraiu, o produtor está quieto, está vendo o que vai acontecer e deixar começar a colher, porque a colheita nossa aqui, nós começamos aí mesmo no mês de julho, finalzinho de julho, a partir do dia 25 de junho, aí deve ter colhendo milho na região aqui. Então, o produtor ele está meio Santo Tomé. Ele quer ver o que ele vai produzir para depois fazer a comercialização. Afinal de contas, tem que ter esse milho na mão para conseguir cumprir esses contratos, né? Não adianta sair vendendo, depois não produz e fica aí com o abacaxi na mão para descascar, né, José Roberto? Nós já acontecemos, às vezes, alguns anos com soja, né? Que a gente pensou que a gente colheria uma safra normal, vendemos 100% da safra normal e colhemos uma péssima safra. Aí teve que fazer o washout lá e tal, e isso é traumático realmente, e o produtor vai apanhando na vida, e a vida vai ensinando, e ele vai ficando com o pé atrás. Então, esse ano, o produtor está com o pé atrás, está esperando ver o que vai acontecer e depois que ele ter certeza que ele vai colher da produtividade dele, ele vai comercializar esse produto. Certo. José Roberto, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no Notícias Agrícolas. O senhor é sempre muito bem-vindo e esperamos que o milho aí se desenvolva, termine esse desenvolvimento da melhor maneira possível, né, que as geadas não atinjam aí a região produtora de vocês aí em Goiás, e também desejamos isso às outras regiões produtoras do Brasil, que a gente sabe que o produtor rural, a gente sempre comenta aqui no Notícias Agrícolas, que o produtor é extremamente resiliente, né, o produtor brasileiro. Essa indústria é a céu aberto, infelizmente, como o senhor disse, né, a chuva, por exemplo, é um insumo que a gente não consegue comprar, né, então esperamos que tudo corra bem para que haja uma boa colheita, uma boa safra. Muito obrigada.
Pois é, realmente o problema nosso é que nós estamos vivendo, trabalhando numa indústria de céu aberto. Então, a gente não tem o controle total das fases do plantio. Apesar que o produtor está muito profissional hoje, mas tem coisas ainda que não estão sob o nosso domínio. Então, eu quero vou chamar a atenção dos nossos produtores, que continuemos atentos e vamos realmente ficar com o pé atrás e vamos fazer essa colheita, essa comercialização de acordo com a nossa produção, para não dar traumas aos nossos produtores e ficar devendo, às vezes, uma coisa que a gente não tem para entregar depois. Grande abraço a todos e muito obrigado. Estivemos aqui, portanto, com o José Roberto Bruselli, que é diretor do Sindicato Rural lá de Rio Verde, em Goiás, nos trazendo as perspectivas da safrinha de milho, não só para Rio Verde, mas para a região sudoeste ali do estado. E de acordo com ele, apesar de ter havido ataque da cigarrinha do milho, do percevejo de barriga verde lá no comecinho, e desse milho ter sido plantado dentro da janela adequada, as chuvas cortaram muito cedo. Então, lá pelo dia 11 de abril, essas chuvas elas sumiram, né? Agora há pouco voltaram um pouco manchadas, em pouco volume, segundo José Roberto, né? Então, não foi uma coisa muito abrangente, ou seja, as perdas já consolidadas. Então, segundo José Roberto, numa média produtiva normal que se espera para a região sudoeste ali do estado, que é entre 120 a 130 sacas por hectare, por causa da escassez de chuva, deve cair, então, para 70 a 80 sacas por hectare. E, de acordo com José Roberto, essa é uma perda que não tem mais volta, mesmo se começar a chover agora, nesse momento, em bons volumes, não volta mais. Os estágios produtivos do milho, né, os estágios, perdão, de desenvolvimento do milho, ele explica que cerca de metade ainda está em ponto de pamonha, a outra metade já passou um pouquinho, mas ainda está leitoso, ou seja, ainda tem chão pela frente até que comece a colheita lá em julho, esse milho ainda está exposto. As geadas que estavam previstas para atingir várias regiões produtivas do Brasil não chegaram a pegar as lavouras de milho lá do sudoeste de Goiás, e segundo José Roberto, se pegou foi uma coisa muito pontual e que ainda vai ser contabilizado, mas atingiu regiões de baixada, região de beira de córrego, onde não há plantação. Mas se tivesse atingido o milho nesse ponto que está agora de desenvolvimento, segundo ele, seria uma perda devastadora de mais de 70% da produtividade. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.